conta da crise financeira do Estado. Os problemas vão desde as folhas de pagamento atrasadas até os péssimos serviços prestados à população. E a dívida do governo Pezão com empresas que prestam serviços para o Estado chegou a 1 bilhão e 400 milhões de reais agora em dezembro. Sobre isso eu converso com Murilo Salviano, lá no Rio de Janeiro. Murilo, minha primeira pergunta é a seguinte: desse total que eu comentei agora aqui, 1 bilhão e 400 milhões de reais, quantos milhões correspondem à dívida no setor somente da saúde? Oi, Aline, boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha. Cerca aí de 400 milhões de reais são dívidas com empresas terceirizadas, empresas fornecedoras de serviço nessa área de gestão de serviço de saúde. É o seguinte, a gente sempre fala aqui justamente sobre essa crise financeira do Estado, né, o problema dos servidores que estão sem receber salário. Agora é uma outra faceta dessa crise. São empresas que fornecem, que prestam serviços ao Estado, né, dentro dos hospitais, ou empresa de segurança, né, limpeza, segurança aí, que estão em prédios públicos e estão sem receber desde o ano passado, algumas até o ano retrasado, segundo algumas informações da associação responsável pelas empresas prestadoras de serviço do Rio de Janeiro. A gente entrou lá no sistema de transparência fiscal do Estado do Rio de Janeiro e tem lá que o Rio de Janeiro, o Estado, deve aí cerca de 1,4 bilhão de reais a essas empresas prestadoras de serviço. Segundo o site, segundo o sistema, essas dívidas estão relacionadas e identificadas como restos a pagar, ou seja, são dívidas de anos anteriores que não foram pagas, né? Ou seja, serviços prestados que não foram pagos e que precisam agora ser acertados no ano de 2018. A gente separou um ranking para vocês terem uma ideia de quais são os serviços que estão em mais endividados, né? Por exemplo, 30% dessas empresas prestadoras de serviço do Estado do Rio de Janeiro que não receberam ainda o valor pelos serviços prestados, 30% são da área de gestão de serviço de saúde. 18% são empresas de preparo e distribuição de alimentos e 11% são empresas de fornecimento de energia elétrica. E é o seguinte, Aline, a gente fala da situação do Estado do Rio de Janeiro, mas é uma situação que vai ter reflexo também em várias partes do Brasil, em vários municípios, por exemplo. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, cerca de 46% dos municípios que foram entrevistados nessa pesquisa, quase todos os municípios responderam à pesquisa, e cerca de 46% desses municípios, dos prefeitos, disseram que vão atrasar pagamento a fornecedores para evitar o atraso no pagamento da folha salarial, ou seja, no pagamento da folha dos servidores. Então, o que isso deve fazer? O que deve acontecer? Um reflexo, então, no mercado por conta dessa crise financeira que atinge os municípios e os estados brasileiros. O Estado do Rio de Janeiro, falando especificamente do Rio de Janeiro agora, tem 6 mil empresas fornecedoras de prestação de serviço para o Rio, 6 mil empresas. Segundo o presidente, o diretor executivo da associação que representa essas empresas prestadoras de serviço do Estado do Rio de Janeiro, essa situação aí do não pagamento a essas empresas começou a se intensificar a partir de novembro de 2015. A gente conversou com ele, vamos ouvi-lo. A situação é caótica, você tem empresas fechando as portas, demitindo colaboradores, e fica serviços essenciais nos hospitais, creches, presídios, fornecimento de alimentação. Isso tudo gera uma cadeia de prestação de serviço, acaba sendo deficiente pela falta de pagamento. Nós temos empresas sem receber desde março do ano passado. Quem é que consegue sobreviver a isso? Então a gente está numa situação hoje calamitosa, esperando que o governo acene, faça uma reunião com a gente para que faça um plano de gestão para apresentar para as empresas. E vence hoje o